E o mês de outubro é considerado o mês dos animais. E para falar tudo sobre pet, eu tô aqui com o repórter pet Jorge Guerra. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Famosérrimo, gente. E ele é Prazer estar aqui. moquense também. Isso aí, moca na veia. Jorge, Vamos como lá. começou esse boom aí que você deu, o repórter pet, que loucura, famosíssimo, e hoje muito importante e relevante para esse segmento, né? Hoje, graças a Deus, consequência do trabalho, tá começando a virar referência, né? Mas foi uma caminhada de 10 anos atrás. Qual que é a sua ligação aí com os pets? Então, eu já fui casado com uma veterinária, né? Tenho filhos que são apaixonados Por animais. por pets. Sou representante há 22 anos. No meio desses 22 anos comecei a representar e fabricar alguns produtos pets. E começou seu amor aí pelos Exatamente, pets. comecei a me encantar e realmente é um mundo que fascina a gente. É, né? Muito legal. E em meio a essa crise, o segmento pet tem crescido, né? Você Como é que sabe tá que a gente está mais ou menos aí uns 4 anos já, né, de crise no Brasil, e é o único segmento que cresceu 40% ao ano. Ele não Puxa parou. vida. Dificilmente você vê um pet shop fechar, você vê algum comércio, né, que lida com os animais fechar. Fecha, né? É um segmento que tem crescido a cada ano. Só para a gente dar aí um parâmetro do mercado, qual é o ranking mundial? Em que lugar o Brasil está em termos de população, de abandono e de crescimento aí? Geral. Pet. Hoje o Brasil ele tem 100 milhões, mais de 100 milhões de pets, sendo que 65 milhões são pets em domicílio. 43% Ou seja, nós temos essa diferença aí toda. 43% desses 65 milhões são cachorros, né? E 17% são gatos. Isso pets em domicílio, né? Pets que têm uma residência, uma família. O restante são animais abandonados. O Brasil ele estava entre os 10 países principais, né, do mundo pet. Nós tomamos o 4º lugar. A previsão era para 2022 a gente chegar em segundo e parece que nós antecipamos aí 2 anos, até o final de 2018 já é o segundo país com maior população e maior crescimento no mundo pet. Caramba, é muito, dá para fazer muita coisa aí, né? Porque tá mudando muito. Se você parar para pensar, antigamente, na época dos nossos avós, o pessoal tinha 4, 5 filhos. Né? Nossos pais, 3, 2. A gente, no máximo, 2. E tem gente que não quer ter. E o pessoal, eu tenho muitos amigos que frequentam a minha casa que não querem ter filho. É o animal. E aí o filho é o filho de 4 patas. E aí a gente entra num assunto legal, que é essa questão da humanização dos animais. Da humanização. Né? Tem os dois lados. Né? Tem Explica para nós um pouquinho o pró e o contra. É assim, eu acho que você tem que respeitar a essência do animal. Eu tenho um animalzinho que ela adora deitar e dormir comigo. Só que eu faço realmente como criança. Eu deixo ela subir na cama, e na hora que ela dormir eu ponho ela na caminha dela, no espaço dela, que nem eu faço com meus filhos. Bem, está até aí, criando um hábito também no animal. Exatamente. Eles compreendem? Muito, porque ela sabe a hora de subir de volta na cama. Quando é 6 horas, ela acorda, 15 para 6, ela já vai lá pular na cama para ela ficar mais 15 minutinhos com a gente. Então você tem que fazer isso. Então a humanização, por um lado, prejudica um pouquinho o animal também. Você tem que tomar cuidado. Muita roupinha no animal faz mal, o animal quer se sentir livre. Tá? Não adianta você levar um animal que tem um instinto, né? A gente tem que preservar o instinto. Exatamente, que nem hoje muitos shoppings, né? Inclusive o shopping na Moca aqui, ele autoriza você passear com um animal dentro do shopping. Mas não é um ambiente, é legal você estar, mas não é um ambiente ideal. O ambiente ideal é você no parque, que eles montaram lá fora. Verdade. Porque ele quer correr, ele quer brincar, ele quer gastar energia. Então você tem que deixar o animal viver um pouco a essência dele. Então,
legal, pelo que eu tô entendendo, legal é legal você cuidar dele, exatamente, né, os bons tratos, porém, exatamente, sempre pensar em preservar o instinto dele, o habitat natural. Pelo menos que eu converso, né, com especialistas, sempre na minha área, veterinário, biólogos, né, adestradores, o pessoal sempre fala isso. É legal porque a medicina veterinária está crescendo, hoje a gente tem odonto, né? Hoje a gente tem oftalmologistas especializados, então assim, esse lado, esse cuidado é bacana, mas não deixa fugir a essência do animal. O animal tem que correr, o animal tem que se sujar, o animal tem que brincar. Então, deixar esse lado sempre, a gente não pode esquecer que o animal, que o cachorro, ele veio de matilha, ele vivia em matilhas. Né? Então isso é importante. Então você gostar do seu animalzinho é você também pensar nele, né? Não, é bom ele estar com você dentro de casa, fazer companhia, mas você dar um passeio com ele na rua também vai trazer benefício para ele, né? Perfeito, assim, hoje a gente tem até equipes, grupos que fazem trilhas. Então, além do tutor se sentir bem, fazer um exercício, passear, você passeia com o animal. Então é um momento que você pode soltar o animal para ir tomar um banho no lago, tomar um banho no mar, brincar. Isso é legal, interage e socializa os dois. Onde a gente encontra isso? Na internet deve ter, né? Tem um grupo que chama muito legal, que chama Turismo Quatro Patas. Legal. E eles fazem, é um grupo já fechado, são mais de 80 pessoas com animais já há mais de 11 anos que eles fazem isso. E todo mês tem uma trilha, então é muito bacana. Você vive ali, quem gosta de natureza, está com o animal do lado, vive essa experiência. Gi, Dia do Animal. A gente fala muito sobre a humanização, né, dos pets. Como ficam essas relações quando se traz um pet para dentro de casa e nem todos da família estão de acordo? E também, para complementar, e aí você já responde de uma vez, como ficam aquelas crianças que quando chega o animal, ela se sente competindo, né? Como fazer para a família entender que ele vem para ser mais um da família e não competição? Um animal... Hoje em dia, o animal ele é considerado um filho, né? Então tem todos os cuidados, tem creche para os pets, tem bolo, tem festa de aniversário. E eu vejo quantas pessoas sofrem. Eu também tenho animal. Eu tenho até nome de gente a gente coloca, né? É verdade. O meu tem nome e sobrenome, meu nome composto, Frederico Augusto, Fred para os íntimos. Então a gente coloca realmente o animal hoje em dia. Sempre foi assim, mas hoje a coisa está mais declarada, hoje tem mais recursos, mais acessórios e faz com que esse mercado se movimente mais e a gente acabe fazendo parte dele de fato, trazendo para a nossa realidade. Então, o animal hoje ele é visto assim como um filho. Então tem a creche, tem o bolo, tem os cuidados e é dessa maneira que o animal precisa entrar dentro de casa com esse olhar. Porque tem gente que dá beijo, quer dizer, todo mundo dá beijo, mas tem gente que dá beijo assim na boca do cachorro. Não estou dizendo se está certo ou está errado, cada um. Mas tem gente que dorme com o animal na cama e aí faz parte da família. E aí começam os conflitos, né? Começam porque os conflitos. O casal um permite e o outro não gosta. Como faz para ter esse equilíbrio nas relações aí quando chega um pet dentro de casa? É interessante que antes de chegar o pet, isso seja conversado. Acordado. Né? Que tenha os combinados. Porque não adianta eu querer um gato, você querer um cachorro, porque aí não vai dar certo, né? Então, começaram os combinados de estou pensando em ter um pet, o que você está pensando? Eu estou pensando em ter um gato, eu estou pensando em ter um cachorro, como que a gente vai cuidar? Porque tem a questão do ambiente, tem a questão do espaço, quem vai levar para passear. Então, tem todos esses cuidados, de fato, como se realmente fosse uma criança. A gente agora teve um convidado, o Jorge Guerra, ele falou há pouco para nós que na hora de escolher um pet é importante o planejamento. Então eu tô vendo que até para que as relações fiquem saudáveis, também é importante esse planejamento, né? Os acordos. Sim, é importante até por esses combinados todos, né? O antes, o durante e o depois. Porque no caso que o animal acaba falecendo, as relações ficam comprometidas também. Porque é um luto, né? É um luto como se fosse, porque se cria esse animal, cria esse vínculo, como se fosse uma criança, de fato, uma pessoa da família,
quando esse animal se vai, vai ter o luto. E como que é tratado, como é lidado. E você tinha perguntado das crianças, né? Quando vem um pet e tem uma criança. A criança fica com ciúme como se fosse uma gravidez, né? Sim. Eu vou perder o meu espaço. Então é tratar e mostrar para a criança que não vai tirar o espaço dela, muito pelo contrário, vai agregar. Então fazer com que exista essa união, essa harmonia na família como um todo, e o pet vai ser integrado. Assim ninguém se sente competindo com ninguém, nem o pet competindo com pessoas. E a gente vive em total harmonia. Vive em paz. Obrigada, Gi. Imagina, eu que agradeço. Agora vamos falar um pouquinho sobre o empreendedorismo, né? As possibilidades, oportunidades, que o Brasil parece que já é o segundo no ranking mundial. O Brasil já está chegando em segundo nesse setor, né? Ele só perde, se não me engano, é o país da Alemanha, que tem a maior feira. E a segunda maior feira já é a Pet South America. Nós temos uma feira. É a primeira da América Latina já. Também é anual, né? Exatamente, e aconteceu há pouco tempo, né? Ela acontece geralmente em setembro, isso. Em setembro que acontece. Muitas empresas, muitas marcas grandes, bem conceituadas, chegando aqui no Brasil. E a gente também tem a questão do empreendedorismo autônomo, né? Essas pessoas estão começando trabalho informal, agora. Né? Trabalho informal também no mundo pet tem crescido muito. Né? O mundo pet, eu digo assim, quem quiser apostar em algum segmento e não ter surpresa, é o mundo pet. É o mundo pet, foi que nem eu te falei. O que você enxerga aí de possibilidades? Que você vê que começaram pequeno e deu certo, para o pessoal de casa poder entender se tem afinidade e buscar mais informação. Olha, eu acho que o que está mais crescendo hoje, na minha opinião, que eu vejo, né, em reportagens, é o ramo de estética. Tá? O ramo de estética, o ramo de banho. Hoje a gente tem muitos groomers, a gente tem muito campeonato, né? Groomers, para quem não sabe, é aquele campeonato de que penteia o animal, né? Faz aquele lacinho. Sim. Então isso tá junto com o banho, né? Tá. Então assim, tem várias escolas hoje, escolas muito bem conceituadas, exatamente, tosa, banho, penteado, groomer. E essas escolas conceituadas estão chegando aqui no Brasil. Então é uma profissão que quem quiser investir nesse setor, começar a procurar muito. O pessoal não está mais dando banho dentro de casa, no animalzinho. Os pet shops estão lotados hoje. Você pode fazer uma pesquisa, ligar para um pet shop no sábado, você precisa de vaga para um animalzinho tomar banho. Então essa possibilidade está crescendo muito. E o artesanal? Aquela mulher que faz uma joia, a bandana, a joinha, também está crescendo muito. Bom, eu conheço até gente que dá banho em casa. Né? O profissional vai na tua casa? Exatamente. Vai na casa, dá banho em casa. Tem os dog walker também, que são os passeadores, né? A gente vê hoje pela rua muito. Isso está crescendo muito, porém, você tem que pesquisar, ver com muita responsabilidade, porque não é qualquer um que está habilitado a sair com 2, 3, 4 cães ao mesmo tempo. Tá? Ele precisa ter uma técnica, precisa ter um curso, porque ele está com 4, 5, ali está comportado, mas às vezes vai chegar um que não é, então ele tem que saber agir. Então eu sempre falo isso, no mundo pet, procure referências. Importantíssimo. Exatamente, você está deixando um filho com alguém, então procure referências, né? Com muita responsabilidade, isso é o mais importante. Precisa tomar bastante cuidado, né? Muito. E você estava me falando aqui agora há pouco, Jorge, que tem um dado que eu fiquei um pouco assustada, que é o número de abandono de animais, né? De a gente está também num ranking. O Brasil está entre os tops ali de abandono. Aí é um número triste, né? São Paulo e Rio de Janeiro, tá? São os estados com o maior número de abandono já. Tem um índice, assim, qual os maiores motivos de abandono? Tem, férias. Mesmo? Férias. Isso aí, o maior índice de abandono, ele acontece entre novembro e março. Eu vou te explicar por quê. Porque período de dezembro, a criança quer um animal de presente. Papai, mamãe, eu quero um gatinho, eu quero um cachorrinho. Só que as famílias esquecem de fazer um planejamento. Então, eu nas minhas palestras, eu dou palestras nas escolas, eu sempre falo para as crianças, eu faço assim, converse direitinho com o papai,
com a mamãe, com todo mundo que mora na casa, se é o momento certo de você adotar ou adquirir aquele animalzinho. Porque o animal ele vai mudar a sua vida. Vai mudar a partir do momento que eu adotei a cachorrinha que eu tenho, ela mudou meu hábito e eu me privo sim de fazer algumas coisas. Eu sabia que isso ia acontecer. E a pessoa não tem essa noção. Quando ela viaja, ela está acostumada a viajar para um hotel que não pode animal. Isso daqui a pouco vai virar uma coisa que não existe, porque a maioria dos hotéis já estão aceitando. Mas acontece ainda. Então o que acontece? Acontece janeiro o abandono. Fevereiro o abandono. A pessoa deixa o cachorrinho às vezes 2, 3 dias em casa e ele estraga realmente um sofá, ele vai roer chinelo, ele vai roer a mesa que você comprou em vezes, ele vai roer, é um filhotinho. Entendeu? Por isso que eu falo do planejamento. Planeje. Olha, tem condição? Escolha também a raça certa para o animal. Entendeu? Pô, eu sou ativo. Tem personalidade, né? O animal tem personalidade. Exatamente. Você é ativo, você gosta de correr, então procure um animal que se adapte a isso. Não, eu sou uma pessoa. Pensa, né? A gente olha o visual, eu quero ter exatamente, tem isso que eu falo, tem todo um estudo. Né? Nas palestras que eu dou nas escolas, eu vejo muito a criançada falar isso. Tio, qual que é a raça melhor? Qual que é? Então veja qual que é a condição da família, o dia a dia da família, né? Para depois você poder adquirir um animalzinho, para não ter o abandono. Porque o abandono acontece por falta de planejamento. E esse índice de abandono é deixar na rua ou também entram você doar para um Não, familiar? Por incrível que pareça, o maior abandono acontece nas estradas. Nas estradas, em lugares... Eu já peguei gente abandonando, já briguei em rua, já briguei na estrada com pessoas abandonando. Uma vez eu peguei um cara abandonando um poodle de 18 anos. Nossa, entendeu? Então assim, eu trabalho nessas reportagens há 3 anos, eu já vi muita coisa. O mundo pet é maravilhoso, mas tem um lado também que deixa a gente triste, que são essas pessoas que fazem isso, jogar animal por cima do muro em terreno baldio. Entendeu? Então tem muita coisa. Então é o planejamento. É um filho. É um filho. Quando você vai ter um filho, geralmente você planeja. Olha, eu vou comprar um bercinho, vou comprar aqui. Eu sei que a minha vida social, durante pelo menos 2 anos, vai mudar. E o animal é a mesma coisa. É um filho de 4 patas. E também a contrapartida é verdadeira, né? Porque muda a tua vida também emocional, né? O companheirismo. Já que a gente tiver mais tempo, exatamente, eu vou até te trazer dados de como o animal ele ajuda idosos, ele ajuda crianças que têm síndrome de Down, ele ajuda crianças que têm autismo, ele diminui a pressão sanguínea dos idosos, batimento cardíaco. Então o animal tem muitos benefícios. Daria pra gente ficar falando o dia inteiro aqui sobre isso. O animal ele tem muitos benefícios para o ser humano. E é o único que nunca vai te abandonar. É o único ser na Terra que ama mais você do que ele mesmo. É mesmo, né? Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Clau, de novo nós aqui. E hoje a gente vai falar sobre o Dia do Animal. Sob o ponto de vista da psicologia, quanto é importante ter um pet dentro de casa, no nosso dia a dia? Então, os animais de estimação, além deles estimularem, né, o amor, o cuidado, eles também, hoje mais do que nunca, eles estão sendo utilizados em tratamentos terapêuticos, onde eles são coterapeutas, né? Os animais mais utilizados são os cachorros e os cavalos. É lógico que em casa, em hospitais, são os cachorros e animais de pequeno porte. Agora, assim, para autismo, síndrome de Down, é muito recomendado a ecoterapia, né? E tem vários hospitais já em São Paulo que estão autorizando a entrada de animais de estimação dos próprios pacientes para auxiliar no tratamento. E tem os hospitais também que autorizam animais que já são de programas, né, para esse tratamento. Então, como funciona isso? Então, o que acontece? O animalzinho vai lá e as pessoas elas acabam tirando o foco da doença e o tratamento vira quase uma brincadeira. Por quê? Os animais eles incentivam ao relaxamento, à distração.
ao amor, libera ocitocina, serotonina, que são hormônios do prazer. E esses hormônios fazem abaixar o nível de cortisol, que é o hormônio do estado de alerta. Então, é comprovado cientificamente. Então, o Dia do Animal é um dia muito importante também para se lembrar o quê? Que os animais devem ser tratados com carinho, com atenção, eles podem ser usados em tratamentos terapêuticos e também deve-se prestar muita atenção na questão da humanização do animal, porque também está tendo um exagero nessa questão da humanização. Então, assim, os animaizinhos, eles trazem muitos benefícios, mas tem que se lembrar, pode ser considerado um membro da família, sim, mas tem que ser lembrado que é um animal que precisa de devidos cuidados, até ainda mais no ambiente hospitalar, né? Então, é utilizado... Preservar, né, tem que ter todo um cuidado. Os animais que também são utilizados para tratamento, eles têm que ser dóceis, eles têm que ser calmos, porque eles vão ser abraçados, beijados, até apertados, e eles têm que reagir de uma forma positiva. Então, e outra, tem contraindicações às vezes, tem que ser lembrado isso. Tem pessoas que têm alergia a animais, ou então tem medo de animais. Então precisa ter todo um cuidado com essa terapia com os pets. Então, eu conversei com alguns especialistas ao longo do programa e eu percebi um recado importante. A humanização é muito legal, pelo carinho, amor, mas preservar as origens do animal é uma dica importantíssima. Então, cuide do seu animal, leve para passear, para a rua, para um parque. Isso também é amar, né? Sim, o amor ele tem várias maneiras, né? Conversamos com muitos especialistas hoje nesse programa e a dica principal foi: muito legal e positiva a humanização, porém preserve os instintos do seu animalzinho. Obrigada. Curtam os seus bichinhos. Feliz Dia do Animal. Obrigada, Cláudia. E agora voltamos no último bloco aqui com o Repórter Pet. Eu não quero que acabe. Jorge, bom, foi muito legal. Gente, esse tema pet é sensacional. O pet né? é gostoso, né? Tem muita coisa para falar e eu vou contar em primeira mão para vocês aqui. Eu convidei o Jorge para ser colunista do nosso programa. Gente, ajuda aí, ó. Eu quero, hashtag eu quero, pro Jorge aceitar ficar com a gente aqui toda semana, dar um recadinho, uma dica para você. Jorge, conta para mim agora os seus projetos. Sei que tem projetos lindíssimos aí com as crianças, né, nas escolas. Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Bom, eu tô toda quinta-feira na Rede Brasil de Televisão. Eu tenho uma pauta fixa lá já, no programa Tarde Show da Nani Venâncio, há 3 anos. Um sucesso, por sinal, né? Muito legal, graças a Deus, está sendo muito bacana. Tem um programa que eu faço na Pets também, toda segunda-feira. Tá? Então é um programa que eu entrevisto profissionais da área, biólogos, veterinários. A gente entrevista e coloca toda segunda-feira no ar. E um dos projetos que eu mais gosto, que é um projeto social que eu faço, que é nas escolas, que chama o Repórter Pet nas escolas. Nesse projeto, a gente vai até as escolas e ensina as crianças um pouquinho sobre o meio ambiente, sobre como cuidar dos animais, aquilo que a gente estava falando agora do planejamento. Sim. Então, eu acredito que assim, a nossa geração não é que não tem salvação. Tem, mas já tá meio assim, a gente já vem com aquela coisa lá de trás, que o animal era tratado no fundo de quintal, comia restos de comida, né? E essas crianças não. A educação a gente sabe que é o que vai mudar. Exatamente, então eu acho que a criança é a raiz, né? Eu acho que se a gente chegar nas crianças agora e começar a ensinar elas, né? Mostrar para elas o mundo aí de uma maneira diferente, eu acho que a gente tem em condomínios também, hoje tem esses condomínios com muitas famílias, né? Também é possível montar grupos de crianças para conscientização. Eu já dei palestra para 15 crianças e a última que eu fiz no CEL Sapopemba foram para 950 crianças. Então, assim, é bem legal, é muito gostoso que você vê depois as crianças vindo até você, conversando. Tio, como eu faço isso? Como eu faço aquilo? É cansativo, porque criança... tem uma energia, eu tenho uma esposa professora, eu falo para ela, meu Deus, como é que você aguenta a criança? Ela tem
uma energia, mas é muito satisfatório, é muito gostoso. É bom. Agora, então, eu queria que você desse algumas dicas ao pessoal de casa de como escolher na hora de adotar ou comprar um pet. Mais de novo, das dicas. Mais de novo. Mais de novo. E agora, Jorge, eu queria que você desse algumas dicas para o pessoal de casa. Como escolher na hora de adotar ou adquirir um pet? Bom, vamos lá. Se você mora em casa, eu aconselho você a adotar. Tá? Eu não sou contra a compra, né? E não sou só a favor da adoção. Eu acho que tem os dois momentos. Por quê? Existem animais para cada tipo de situação. Sim. Então, se você tem uma casa legal, um quintalzinho que dá para brincar, nada impede de você adotar um vira-latinha, que o vira-latinha é que tem uma estatura um pouquinho... A gente não sabe. O vira-lata a gente nunca sabe o tamanho que ele vai ficar. Se ele vai ficar médio, né, grande, Mas você diz isso por causa do porte? Não, eu falo isso por causa do espaço. Né? O vira-lata é um cachorrinho que até requer um quintal para brincar. Pode adotar também no apartamento. Eu tenho muitos amigos que têm vira-latinha no apartamento. Né? Tem gente que gosta de vira-lata, tem gente que gosta de uma raça específica. Sim. Né? Então a gente tem raças específicas, por exemplo, um Golden. Né? O Golden é um cachorro maravilhoso, carinhoso, apesar de ele ser grandão, dificilmente ele vai destrambelhar a tua casa. Se você adestrar. Tá? Você tem que adestrar, você tem que ir ali condicionando ele. E aí ele se comporta dentro de um apartamento. Detalhe, sempre sair para passear com ele. 2 a 3 vezes por dia. Por quê? É um cachorro grande. Ele precisa passear, ele precisa movimentar, que senão também ele engorda, prejudica a saúde. Então, assim, quais são os fatores que você tem que avaliar na hora de ver que tipo de cachorro você vai adotar ou comprar? Assim, dentro da sua rotina, se você fica muito em casa, você viaja muito... A principal é ver a vida que você leva. Entendeu? Ver a vida que você leva. Se você é uma pessoa que sai 6h30 da manhã de casa e volta 8 horas da noite, eu aconselho você a ter um gato. Um gato, né? Entendeu? Um gato, um passarinho. Se você tem um horário flexível, que de vez em quando você consegue passar em casa, bom, eu almoço em casa, nada impede de você ter até um golden, que eu te falei. Que você pode pegar ele e passear, dar uma volta. Depois à noite, a hora que você chegar, passeia, dar uma volta de novo. Então você tem que ver a vida que você leva. Dá para você ter qualquer tipo de animal em casa, desde que você esteja disposto, né, abrir mão de algumas coisas também. Exatamente. Perfeito, exatamente. Ele vai se adaptar à casa, o animal tem que saber que ele está entrando em uma casa, que ele vai se adaptar à família, mas você também vai ter que se adaptar um pouquinho à vida do animal. Isso aí, gente. Obrigado. Eu agradeço. Deixe seus contatos, se as pessoas querem saber mais, querem assistir aí você nas redes sociais, como é que faz? Vamos lá, minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, @RepórterPet. Tem um canal no YouTube que eu arquivo algumas matérias e tem a minha participação, como eu te falei, toda quinta-feira na Rede Brasil de Televisão, às 17h20. É isso aí. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa. Obrigada.